A lente de contato, ela é um recurso óptico que ela deixa com que as pessoas que não se sentem bem de óculos, que têm a sua autoimagem abalada com o uso dos óculos, que ficam inseguras ou que de repente se sentem diferentes, não se sentem pertencentes naquele meio por causa dos óculos, ela traz tudo isso de bandeja. Então, não, então tá aqui. Agora você é igual a todo mundo, você tem os seus olhos bonitos, seus olhos estão destacados, as mulheres podem se maquiar à vontade. Então, o resultado, o impacto da lente na vida da pessoa é fantástico. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a Plateia. Opa, Jimmy. Episódio número, não sabemos. A gente tá com alguns edição aí. 100? Edição 100. A gente não fez edição 100. Tá, pode ser essa, 100. né? Pode ser essa edição 100. É muito bom poder começar mais uma conversa aqui. Sim. Hoje... O assunto vai caminhar para comunicação, cara, de novo. Pois é uma coisa né? que sempre gosta, né? Isso, a gente sempre volta para comunicação com diferentes olhares. Sim. Olhares, porque estamos recebendo uma médica oftalmologista, a doutora Cláudia Del Claro, que é médica oftalmologista, como eu disse, é especialista nessa área, escolheu essa profissão e, além disso, Ferrari, ela repercute todo o potencial do trabalho dela no maior canal brasileiro de oftalmologia. Sabia que ela é que apresenta esse canal, ela Chique. que criou esse canal. Vamos conhecer essa história, estamos recebendo aqui a doutora Cláudia Del Claro, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, um prazer enorme estar aqui com vocês, uma honra. Que legal, muito bom recebê-la. Você nasceu aqui em Floripa? Não, eu sou curitibana. Ah, legal. Sim, fiz toda a escola, o período escolar em Curitiba, fiz a faculdade na Federal do Paraná e a residência também, a especialização. Como é que uma pessoa, digamos, escolher medicina, provavelmente algum propósito de como é que é a família, imagino, e entrar na área dos olhos, de cuidar dos olhos, onde é que vem isso? Então, não, por incrível que pareça, muitos médicos já vêm por uma dinastia Influência familiar, familiar, influência familiar. Não, a grande influência familiar minha era a advocacia. É mesmo? Eu tenho meu pai, 2 irmãos são advogados, mas eu, por paixão, eu gostava muito de esportes, gostava de biologia, gostava da saúde, gostava de me cuidar, e aí fui me direcionando para essa área ali no 2º grau e decidi fazer medicina. E aí, durante o curso, assim, eu fui muito empolgada, muito apaixonada pela medicina em todas as áreas. Então, tive várias paixões, sempre cirúrgica, gosto muito de operar. E aí fui para obstetrícia, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, coisas bem difíceis. Assim. E realmente desafiadoras. A gente conversou com alguns médicos, a gente ouve dizer que tem o médico que quer resolver tudo rápido e o médico que tem um pouco mais de paciência. Aí diz que o que quer resolver rápido vai para cirurgia e o que tem paciência escolhe outro caminho. Eu acho que, assim, na verdade, é a necessidade de fazer alguma coisa com as próprias mãos. Então, a cirurgia, ela dá isso. Claro. Porque, às vezes, o tratamento clínico, ele pode ser eficiente, mas pode que não seja. Mas a cirurgia, realmente, ela dá esse resultado. E aí, eu gostava muito da obstetrícia. Por muito tempo, eu fiquei, assim, muito... achava que ia fazer... Já fazia plantões desde o começo nessa área e auxiliava os médicos em partos, cesarianas e tudo mais. É linda, especialidade maravilhosa. Mas daí, quando eu passei pela oftalmo, que já era no 5º ano, eu fiquei muito encantada. Porque a gente frequentava o ambulatório, tinha as aulas práticas ali. E aí, o que eu via? No dia do pós-operatório, né, a pessoa tinha sido operada no dia seguinte, no dia anterior. E aí, quando voltava para o pós-operatório, nossa, aquela alegria, choravam os pacientes do SUS, né, no Hospital das Clínicas. Então, às vezes, eles estavam com cataratas enormes, e daí, nossa, voltaram a enxergar, meu Deus, aquela emoção. Eu falei, gente, que coisa mais linda essa especialidade. E aí, me apaixonei ali, foi a paixão definitiva. A sensação que me dá é que é um dos órgãos mais sensíveis e expostos que a gente tem no nosso corpo, né? Que, teoricamente, a gente teria que chegar e ter cuidados absurdos para preservar ela. Nossa, falou tudo, totalmente isso, porque é um órgão exposto, né? Total. E a córnea, que é esse tecido anterior aqui, que é esse tecido transparente, ele é extremamente sensível. Então, se você atinge a sua córnea com algo, você fura o seu olho. Às vezes, hoje em dia, a gente tem batido muito nessa tecla de orientar para as pessoas não coçarem os olhos, porque nós temos muita força na nossa mão e se inadvertidamente você começa a coçar os seus olhos, muitas crianças já começam com esse hábito, é grande fator de risco para uma doença que chama ceratocone. Já é comprovado isso, que você, com o seu mau hábito de coçar o olho, se provoca uma doença,
que pode acabar com a sua visão. Nossa. Causa de transplante de córnea, assim, um problema muito grave mesmo. A gente acorda de manhã cedo com aquela ramela de ter dormido, com aquela lacrimejou durante a noite, né? Vamos dizer assim, aí ficou seco ali, aí tem que chegar e limpar os olhos. O pessoal tá tendo ânsia aí no áudio. E aí tem que tomar cuidado? Não, sim, não se mexe no olho, não se mexe no olho. Ah, eu tô com uma secreção, eu tô com coceira, eu tô com uma sensação de areia no olho, eu vou na torneira, eu lavo meu olho com água, eu pingo um colírio, mas nunca apertar o globo ocular, porque esse movimento, o olho ele é molinho, né? Ele tem um preenchimento na parte de trás que se chama vítreo, mas é como se fosse um gel. Então, ele faz, se você aperta o olho, existem imagens assim de ressonância magnética, que é na hora que a pessoa aperta o olho, coça o olho vai para trás e vai para frente. Então, esse movimento de compressão e descompressão que causa essa doença, o ceratocone, pode causar todo o descolamento da retina, que é a parte nervosa do olho, e a pessoa, eu já atendi alguns pacientes assim, coçou o seu olho, de repente vem uma cortina preta e a pessoa para de enxergar. Tá brincando. Só isso, basicamente. Meu Deus, eu nunca vou tocar mais no meu olho. Uma vez eu fui num médico oftalmologista, ele falou pra mim, ó, só pode coçar se tu conseguir fazer com o cotovelo. Ou seja, nunca vai conseguir coçar o olho, né? Se tu conseguir com o cotovelo, pode coçar. Mas é engraçado que qualquer coisa no olho deixa a gente atordoado, né? Qualquer intercorrência, assim. Eu lembro, eu tive um episódio traumático com os olhos, que fui entrar num elevador, veio uma lufada de vento e entrou um grão no olho. E eu não consegui tirar aquilo por nada, assim, eu lavei, tentei, enfim, de tudo, não consegui. Aí passaram-se alguns dias, eu achei que estava machucado o olho, que alguma coisa tinha machucado, botei colírio, não funcionou. Fui no oftalmo e aí ele virou e tirou um corpo estranho, uma pedrinha, assim, uma bolinha, e aliviou na hora. Sim. Só que assim, aquilo acabou minha vida, sim, aqueles 3 dias. Exato. Eu não conseguia dormir, porque eu ficava sentindo de olho fechado, não conseguia fazer nada. Exato. Mas tudo tem um sentido, né? O nosso corpo é perfeito. Então, o que acontece? A córnea, que é esse tecido transparente, ele é extremamente inervado. Extremamente inervado. Para te dar o alerta. Ó, tem alguma coisa aqui, dói demais, dói horrivelmente. E você ainda conseguiu ficar 3 dias. Meu Deus, as pessoas ficam desesperadas. No dia seguinte já vão. E justamente por isso, para evitar, né? Porque se você deixasse esse corpo estranho mais dias, machucaria, formaria uma úlcera da infecção em cima e ali vai o processo. Sim. Então tem que realmente, assim, doeu, incomodou, tem que procurar na hora. E continuasse nessa visão mais do lado da cirurgia também? Não? Isso sim, eu faço muito. Hoje em dia faço muito cirurgia refrativa, que é a correção do grau, a laser, e a cirurgia de catarata também, que é a cirurgia que eu mais faço, que hoje em dia... Antigamente, o paciente procurava o oftalmologista para colocar óculos. Hoje em dia, ele procura o oftalmo para tirar os óculos. Então, evoluiu muito nessa área. Ao longo da minha formação, eu já sou formada há 23 anos, eu já passei por uma trajetória assim, de muita evolução tecnológica. Tanto que, quando eu me formei, a cirurgia de catarata era uma técnica e agora já é outra, totalmente diferente, menos invasiva, que a gente consegue oferecer um resultado muito melhor para o paciente, recuperação rápida e a correção do grau. Vamos falar um pouquinho da catarata. Então, a catarata ela, tipo, é o escurecimento do olho, né? O escurecimento do cristalino, né? Isso. Todos nós temos uma lente no olho que se chama cristalino. É logo atrás da parte colorida do olho. Então, é uma lentezinha transparente, mas todos nós, ao longo da nossa vida, aí, depois dos 55, 60 anos, a grande maioria das pessoas já terão. E aí a visão começa a ficar turva, você começa a perceber uma nuvem, você começa a perceber as cores já não mais tão vivas. E aí... é um depósito de material que não é transparente ou é uma inflamação? O que faz desenvolver esse processo de escurecimento? Então, o que ocorre? O nosso cristalino ele é formado por proteínas. Então, essas proteínas elas vão se formando como se fosse coagulando ali, através de vários agentes oxidativos. Então, o envelhecimento é uma oxidação geral das células do corpo. Mas se você fuma, se você é tabagista excessivo, se você passa por muito calor, ou se você toma algum tipo de medicamento de uso crônico, como corticóides e outros medicamentos,
pode antecipar o aparecimento da catarata. A exposição ao sol também é um... Quanto mais agressivo, está agredindo o teu corpo, teoricamente tem mais impacto nesse processo. Com certeza absoluta. E a exposição do sol, ele tem impacto também? Tem, muito. O calor, a exposição ao sol. Então, a gente frisa muito a importância da proteção ultravioleta completa dos óculos escuros, jamais usar óculos de camelô, óculos sem a proteção, porque a pessoa está falseando, ela pode até ter um escurecimento, né, um conforto ali momentâneo na visão, mas ela não vai estar protegendo a radiação ultravioleta que entra dentro do olho. Ao contrário, ela vai estar piorando esse processo, porque a pupila, ela regula a entrada da luz. Então tem a parte colorida do olho, a íris, tem uma bolinha no meio que é a pupila, ela se dilata em ambientes escuros e ela se contrai em ambientes muito claros para controlar essa entrada da luz. Se você está com óculos escuro, o que acontece? A pupila dilata, porque ela fala, não, estou tranquilo, estou aqui no escurinho. E aí entra toda aquela radiação ultravioleta sem a proteção. Então, a gente sempre fala isso, é pior você, digamos, o paciente esqueceu de trazer o óculos escuro, foi para a praia sem os óculos. Aí passa o camelô, ele compra aquele óculos. É melhor ele ficar sem óculos nenhum lá na praia, tentando proteger com a mão e tal, do que ele comprar um óculos falso. Eu fico preocupado com esse negócio, porque a gente compra, digamos, um camelô, compra um óculos, tu não sabe exatamente o que ele está filtrando, né? Qual é a radiação que está passando, qual é a qualidade, se ele tem distorção na lente, né? Se vai dar dor de cabeça daqui a pouco, o negócio. Exatamente. Quer dizer, não tem controle nenhum. Não tem controle nenhum. Exatamente. E a exposição à luz do dia, à luz do sol, ela é prejudicial para o olho? Não. É obrigatório eu proteger os meus olhos do sol? Então, se você está expondo, tem 2 pontos aí muito importantes, e inclusive é algo assim que é relativamente novo, que hoje a gente já tem certeza que a luz, a exposição às telas, celular, computador por longo tempo, sem exposição da luz do sol, ela é fator de risco para o desenvolvimento de miopia. Então, a gente vive hoje num grande aumento de casos de miopia do mundo, mas muito grande mesmo. E esse boom aconteceu na pandemia. Então, tem um estudo na China, que eles já estavam estudando lá extremamente populoso, estavam estudando já mais de 100 mil crianças, acompanhando essas crianças desde 2016. E aí, em 2020, as crianças ficaram confinadas na frente da tela, no computador, no celular. O que aconteceu? O grau aumentou, teve um grande aumento do grau e muito mais crianças começaram a ter o problema. É que eles falam da luz azul, da bloqueio? Então, aí tem uma questão. O problema não é a luz azul. Não está comprovado que é a luz azul que causa isso. O que causa isso é o fato de a contratura do olho para focar para perto. Então, é o excesso acomodativo que a gente chama, o esforço acomodativo, ele faz com que o teu olho force para a gente tem tipo um zoom, esse cristalino que é a lente do olho, ele é como se fosse um zoom de uma câmera. Então, eu olho longe é um foco, eu olho aqui é outro foco, é o cristalino que faz essa modificação. E aí, o que acontece? Se você fica só focando perto, horas, é a mesma coisa que se você estivesse pegando um peso, uma academia, e ficasse ali 2, 3, 4, 10 horas direto olhando para perto. Então, causa um estresse naquela musculatura da lente do olho, que existe em volta da lente do olho, e isso propicia um alongamento do olho. O olho começa a crescer num diâmetro antero-posterior. O nosso olho, eu imagino, não foi feito para ficar olhando perto o tempo todo, né? Isso. A gente imagina historicamente, a gente provavelmente ficava o tempo todo olhando o horizonte. Exatamente. Foi essa perigos. mudança. Vindo uma mamute passar. Foi essa mudança nos hábitos de vida, né? A vida moderna é assim. E aí, o que hoje, então? A gente já se estudou rapidamente, isso foi incrível também, uma grande evolução aqui na oftalmo. Rapidamente já se estudou o que fazer, então, para tentar não aumentar tanto o grau da miopia ou até mesmo evitar o surgimento da miopia. Restringir o uso de telas em crianças. Então, até 3 anos de idade, a criança não deveria estar com um tablet ou um celular. Depois dessa idade, no máximo 2 horas por dia, de preferência não seguida, alternando. Então, a criança brinca um pouquinho aqui, mas vai lá fora,
brinca lá fora, corre lá fora, porque é importante estar ao ar livre. A gente não diz para a criança, eu vou numa praia, claro, a incidência do sol é maior, tem o reflexo da areia, tem o reflexo da água, então é interessante nesse caso que tem um óculos escuro. Agora, se eu vou brincar atrás no meu jardim, no quintal, eu não preciso colocar o óculos escuro na criança, até porque é benéfico. Então, eu vi algum comentário falando também que um dos problemas que a gente tem é que normalmente a tela do computador está em frente a uma parede, quer dizer, teoricamente você nunca consegue relaxar teu olho, né, no sentido de você chegar e poder ter um obstáculo atrás diferente, com uma distância diferente. Exato, então existe uma regra que a gente ensina, que é a regra 20-20-20, para você tentar controlar isso, porque esse excesso acomodativo também, então essa situação, a gente está falando da criança até o adulto jovem. Você ficar ali forçando provoca miopia. Depois da idade adulta, isso já não existe mais, porque o olho já cresceu, então não tem mais esse impacto. Então, digamos, a pessoa que trabalha, que está aí na vida profissional já, ele não precisa ficar preocupado, ai meu Deus, não vou trabalhar 8 horas por dia na frente da tela porque vou ficar com miopia. Isso não acontece mais, Rodolfo, eu já estava muito preocupado aqui. Já era para eu estar cego, praticamente. Assim, não tem nada comprovado que sim, a gente fala com firmeza o que a gente tem cientificamente comprovado, né? Assim, que a ciência prova que na criança, sim, no adulto... Não necessariamente. Não necessariamente. Mas, entretanto, a gente sabe que a queixa maior das pessoas que trabalham, o maior lero hoje em dia é a visual. Então, não é mais de digitar e tudo mais, é a queixa visual. De cansaço ocular, de ardência nos olhos, de dor de cabeça, de tontura, de enjoo. Tudo isso pode ser provocado por esse excesso da acomodação, essa contratura. Ele tem reflexos, então você consegue perceber como é que é uma vista cansada, como é que é uma sensação de ter que esfregar o olho, como é que é o lacrimejar, o olho reage de certa forma? O olho reage, então você tá ali, fica vermelho, ar-condicionado, ambiente fechado, olho paralisado na frente de uma tela, pisca menos, então tem toda uma síndrome, chama síndrome visual do computador. São várias alterações que estão ali coincidindo por causa daquela atividade. E aí a gente indica uma regra que chama 20-20-20. A cada 20 minutos na frente da tela, o ideal é você olhar lá longe, a 20 pés, né, na medida pés. Então, 20 pés mais ou menos é 6 metros de distância por 20 segundos. Eu não tenho 20 pés na minha sala, não importa. Aqui já estaria excelente aquela janela. Eu fico 20 minutos aqui, eu olho 20, é muito rápido, você não vai perder tempo de trabalho nem nada, você só pensa um pouquinho ali no que você está fazendo, olhando longe. Isso já, alternância de visão longe, perto, já relaxa a musculatura e aumenta o teu rendimento. Eu fico pensando porque eu estava comentando sobre a questão de botar um computador, né, encostado, uma tela do computador encostada a uma parede, né? Não é legal. É tipo assim, até a gente se sente mal, né, no sentido que a gente parece que a gente tá naquele castigo, tipo assim, na sensação de castigo, né? Enclausurado. Assim, né? A gente não foi feito para isso, né? Então, se possível, né, colocar de uma forma lateral que a pessoa tenha acesso, ou mesmo a pessoa, se for essa realidade dela, que ela se vire um pouco. Sim, para poder liberar isso. O problema tá na contratura do olho, não necessariamente no azul. Então, aqueles óculos de bloqueio não teriam sentido? Aqueles olhos que filtram a luz azul? Então, esse é uma grande polêmica, né? Porque, às vezes, a indústria, ela vende essa ideia de que a luz azul ela é perigosa, que ela pode causar catarata, que ela pode causar problemas na visão do idoso, que chama degeneração macular, né? Tipo, o resultado virá lá na idade, entendeu? Eu fico na tela, pode ser fator de risco para uma doença, mas também não temos nada comprovado cientificamente que isso está envolvido. Tem a alteração de ciclo circadiano ali, de usar a tela assim, mas é outro assunto, não é o problema do olho, né? Isso com certeza, isso é comprovado, altera a produção natural de melatonina. Então o óculos de luz azul ele tem esse efeito, e também as pessoas relatam por relatos de pacientes, eu sou prova, que eles sentem mais conforto. Então, esse filtro de luz azul, ele pode agir nessa fadiga ocular também, diminuindo a fadiga. Mas não temos a comprovação de que ele é eficiente para a prevenção de doenças. Como é que é o LED, né, a tecnologia que foi inventada para fazer a iluminação que hoje em dia, ela parece que é extremamente forte, exatamente na faixa azul, né? Teoricamente,
seria o sol do meio-dia, que eles falam, né? Porque, teoricamente é o impacto, e a gente estaria treinando o nosso corpo para viver num ambiente onde está como se fosse a luz do meio-dia o tempo todo, né? 100%. Você sabe que não, porque assim, ó, inclusive eu já fiz uma pesquisa sobre esse assunto e as próprias empresas, né, que fabricam o filtro, eles já identificaram que, por exemplo, a luz azul, nossa luz azul que nós temos aqui nas lâmpadas frias, LED, televisão, celular, computador, tudo isso emite luz azul. Mas comparado com a radiação ultravioleta do Sol, o Sol é mais de 30, 40, 50 vezes mais forte do que essa luz. Então, realmente não tem uma comparação assim. O Sol é mais forte. O Sol é muito mais forte. Sim. Mas é que também o olho também reage à intensidade luminosa, né? Então, por isso que eu estou falando como é que é o fato de você fechar a contratura da pupila, né? Então, teoricamente, só que aí a gente não está teoricamente preparado para uma iluminação intensa de luz azul durante o dia inteiro, né? Ah, sim, mas veja, a gente sempre busca tanto para o escuro quanto para o claro, que não seja muito claro e que não seja muito escuro. Se o ambiente for muito claro, com o holofote na frente do seu olho, o que vai acontecer? A sua pupila vai ficar muito pequenininha e isso vai fazer com que você force mais a visão. Por outro lado, as pessoas que vão dormir, digamos, eu vou dormir, deixo o quarto inteiro escuro e pego o celular, ou pega um livro, mas com pouca iluminação. Isso também, porque a tua pupila dilata, ela não fica no formato, digamos que usual. Ela fica mais dilatada e gera um cansaço muito maior para a leitura. Eu vi até alguém comentando, falando da luz azul do carregador do celular, no mesmo ambiente, e aquilo prejudicar a produção de melatonina. Eu acho que estimula. Da TV a cabo ali, às vezes fica o negocinho, ou a própria televisão tem um LED. Isso. Eu saio tapando tudo aquele negócio. Eu também. O ar-condicionado, né? Agora já tem, né? Para você ocluir Minha noiva fala, para de paranoia. Mas eu saio cobrindo tudo. Não eu acho que é estimulante, me incomoda bastante. É porque assim, tu tá de olho fechado, mas sabe que tem uma luz azul na tua direção, assim, né? Mas enfim. Eu quero pegar outro tema, então. Vou pegar a vista cansada de verdade, né? Que o pessoal fala quando chega aos 40 e poucos anos, que é o meu caso já. Né? Eu tô aqui com meu óculos de perto para poder enxergar. Isso é uma coisa natural do corpo, ou é uma coisa que tem uma coisa com a rotina da vida, o tipo de pessoa? Não, também. Assim como a catarata, tem algumas coisas que realmente fazem parte do nosso processo de envelhecimento. A presbiopia, que é esse braço cansado, que é o braço que vai ficando curto com o passar do tempo, ele é justamente o enrijecimento da lente do olho, do cristalino. Como eu te falei, a gente depende dessa lente para os focos de visão. Foco de longe, foco de perto, foco de meia distância. E aí a musculatura vai cansando, então por isso que também se chama de vista fraca. A musculatura vai cansando e o próprio cristalino vai ficando mais enrijecido. E aí aquele foco que era tão fácil, que as crianças têm esse costume de ver as coisas aqui, a gente já não consegue mais. E aí, instintivamente, você vai afastando um pouquinho. Aí começa com aquele óculos na ponta do nariz, assim. Faz sentido você tentar forçar isso para poder tentar preservar a capacidade de ficar ajustando a lente? Faz sentido, faz todo sentido. Então, essa questão do uso do óculos, se eu devo usar, se eu não devo, se causa dependência, se não causa, tudo depende muito da faixa etária, né? Então, uma criança, se ela realmente precisa usar óculos, ela é obrigada a usar, porque aquilo ali vai fazer diferença no desenvolvimento da visão dela. Já o adulto jovem, digamos, ele vai acabar usando um óculos por conta da sua necessidade. Não tem como eu ficar sem óculos, eu preciso. E aquele que é mais ou menos, ele escolhe se ele precisa usar ou só usa para um descanso e tal. E nessa faixa etária, depois dos 40 anos, a gente sabe, como é uma questão muscular, que se você começa a usar, o olho relaxa, a musculatura relaxa e você fica mais dependente. Então, aquele foquinho, aquela pequena ainda... aquele resto de musculatura ali, de força da musculatura que você tinha, quando você coloca o óculos, ela relaxa, se acomoda e daí você acaba ficando dependente dos óculos. Então, a gente fala isso para o paciente. Se ele está começando, se você está começando, você está no processo, porque não é uma coisa assim do dia para a noite, é um processo que vai chegando. Você está no processo ainda, se você consegue ficar mais um pouquinho assim,
deixa as coisas um pouquinho mais longe, tenta aumentar a fonte e tal, vai levando mais um pouquinho. Aumentar a fonte, engraçado. Já tá, daqui a pouco já tá na fonte 72. Eu me lembro de comentasse esse assunto, porque faz alguns anos que eu cheguei e fui lá procurar no celular para ver como é que aumentava o tamanho da fonte do celular. Fui na aba acessibilidade, né? Exatamente. Mas daí chega uma hora que realmente não tem jeito, né? E hoje, graças a Deus, também daí a gente dá alternativas. Existem os óculos multifocais que antes eram, eu não me acostumo, a pessoa já ia totalmente resistente para essa ideia por conta por imaginar que poderia ser desconfortável. Mas hoje tem uma tecnologia tão incrível que eles têm um óculos de realidade virtual, então você vai na ótica, coloca aquele óculos e aí ali tem um colibri, um passarinho, uma coisinha que você vai seguindo na realidade virtual e aquilo ali vai mapeando a sua forma de olhar. Porque o que acontece? Tem pessoas que elas têm um costume, já é intrínseco dela, que ela olha para você, eu olho para você, eu mexo mais a cabeça. E tem outros que eu estou olhando para cá, mas eu só mexo o olho para lá. Então, essa pessoa que mexe mais os olhos, ela tem mais dificuldade de acostumar com o multifocal, com a lente que é progressiva, né? Ela tem longe, é reto, depois o grau de perto e intermediário é mais no canto da lente. Então, se você mexe muito os seus olhos, você vê muito desfocado, sente uma restrição grande do campo visual. Agora, se você tem esse costume de virar mais a cabeça para cá, para lá, você se adapta facilmente. Então, o que acontece? Essa tecnologia, ela mapeia isso. E aí eles desenvolvem uma lente bem de acordo com o teu perfil de olhar. E aí a pessoa se adapta facilmente. Que legal. Voltando para a sua trajetória, você, enfim, estudou no Paraná, em Curitiba, e foi para o mercado, assim. O que foi o teu primeiro passo, assim? Você imaginava em ter um consultório? Quando você decidiu pela oftalmologia e se formou? Então, eu vim morar aqui em Florianópolis e aí não conhecia ninguém. Então, logo depois de formada? Logo depois de formada. O meu primeiro trabalho já foi aqui. Então, eu tive um convite de um senhor que já estava mais no final da sua carreira para eu atender nos horários. Ele falou, eu vou, em vez de trabalhar os 5 dias na semana, eu vou trabalhar somente 3. Então, 2 você atende. E ele tinha uma clientela já muito grande. E aí, depois de 2, ele começou, não, está indo muito bem, então eu já vou ficar... Já vou ficar só 2 dias trabalhando. Você começa a atender os 3. E assim foi, sabe? Daí, quando eu saí de lá, eu trabalhei por os meus primeiros 5 anos lá. E aí, eu já estava atendendo 4 dias na semana e ele saía trabalhar 1. Então, foi muito bom. Foi muito positivo para mim, porque já tinha aquela clientela, já tinha a experiência dele. É difícil uma pessoa que não tem médicos na família começar. Porque quando tu já tem o pai, já tem o tio, já tem a família, aquilo você já vai sendo mais direcionada para esse início. Quando você não tem... Então, eu fui muito abençoada, assim, me considero muito abençoada por ter vindo para cá, tido essa oportunidade, e ali também já foi aberta várias portas assim para o credenciamento de convênios, que era uma coisa bastante fechada aqui. Eu conheço vários colegas que vieram, mais de 10, que vieram com o desejo de morar na ilha e tudo mais, todos os atrativos que nós temos aqui, mas não conseguiram se estabelecer. E qual foi o momento assim que você decidiu, preciso falar disso na internet? Porque até então você era uma médica tradicional que atendia no teu consultório, tinha uma rotina de trabalho, mas o que te fez olhar para a câmera e falou, eu cuido das lentes humanas, quero ir para as lentes tecnológicas? Então, não foi bem assim, foi um processo assim bem gradual, até porque eu era uma pessoa extremamente tímida e com uma dificuldade assim de falar em público e de me expressar muito grande. Então, eu conversando, eu estava passando por um período de luto, porque minha mãe tinha falecido em 2016, e foi algo assim muito impactante para mim. E aí eu conversando com uma paciente, até uma paciente que eu já fiz cirurgia, uma paciente de muitos anos, e ela falou, comece a fazer algo assim diferente para você espairecer, para você ter um novo desafio. Faça algo com a comunicação. Aí eu falei, gente, mas a comunicação, eu me lembro até hoje, assim, olhando para ela, Rosa, eu não sou comunicativa, como assim comunicação? Dela assim, não é a comunicação, comece a fazer algo escrito. Então, daí eu falei assim, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Algo escrito, eu falei, o meu conhecimento do Instagram era apenas o meu pessoal. Isso foi no início de 2017.
Falei, eu vou começar a fazer um Instagram, então, de olhos. Coloquei doutor, né, o meu nome, doutora Cláudia Del Claro, e comecei. E aí, tanto que as fotos, as postagens, era assim, era eu aqui, eu ali, não era nada dessa coisa de hoje, assim, né, que tem as artes, o design, era uma coisa bem caseira mesmo, as fotos, e aí algumas informações sobre os cuidados com os olhos. Só que certos cuidados, como eu trabalho muito com lentes de contato também, certos cuidados eram mais complexos de se falar. E a ênfase que você precisava dar, às vezes não dava para fazer ali num post, até porque tem limite de escrita, de caracteres e tal. Até que um dia, então, mas eu comecei em fevereiro. E aí teve uma aceitação muito grande, porque quase não tinha esse tipo de atividade na minha área, quase não tinha ninguém, e na área médica também não era comum como é hoje. E aí E começou a vir perguntas e dúvidas e tudo mais. Aí até que um dia eu falei para minha assistente, faz um vídeo aqui que é a questão do descarte da lente, que é algo que a gente fica batendo na tecla toda vez com o usuário, porque as pessoas, digamos, a lente mais comum de contato, o descarte é mensal. Só que as pessoas, aquele jeitinho brasileiro, aquela gambiarra... Querem fazer o descarte anual. Tá boa ainda. Aquela água no feijão, sabe? As pessoas acabam descartando em 2 meses, em 3 meses, em 4 meses, né? E acabam tendo as consequências negativas disso. E aí eu falei, não, isso aí eu preciso falar, faz aí para mim. Gente, vocês não dá, tá lá no meu canal do YouTube, você vai olhar no meu vídeo mais antigo, porque depois eu não tinha o canal ainda, mas depois eu inseri lá esse vídeo. Muita vergonha, muita insegurança, segurando as 2 mãos assim, porque eu não sabia o que fazer com a mão, a voz mal saía. Mas foi, sabe? Foi assim, né? Era 1 minuto, né? O vídeo que deu 1 minuto, coloquei. Não, nem pensei, postei. Nossa, vocês não sabem. Teve assim, as pessoas adoraram. Uhum. Aí os próprios seguidores foram me incentivando, sabe? Que legal. Fala mais, fala disso, fala daquilo. Né? Daí eu falei, eu vou começar a fazer. Daí eu tinha uma amiga que era da área da psicologia, que já estava fazendo um pouquinho mais profissional, os videozinhos, com a câmera e tal. Aí ela falou, faz. Daí me deu qual que era a câmera dela, qual que era o tripé, mas não tinha, assim, hoje a gente vai ver, tem curso disso, curso daquilo. Aplicativo para todo mundo lá. Aplicativo, não tinha nada. Era assim, ela me falou, eu vi ela fazer, ela me falou qual que era o material e fui começando. Qual é a linguagem tentar se trabalhar ali porque, digamos, a gente pode chegar e ser, digamos, fazer uma conversa assim como se fosse para uma criança, ou tu pode dar uma bronca falando assim, não faça isso, não sei o quê, ou pode chegar, quer dizer, tem várias maneiras de você chegar e contar uma história para fazer as pessoas ficarem envolvidas. Como é que foi essa primeira experiência? Eu acho que daí isso, então a primeira grande barreira que eu passei foi essa, sabe, a superação de realmente tornar aquilo um pouco mais natural para mim. Eu estava até lembrando, porque a moça trabalha comigo até hoje, e a gente estava lembrando. Nesses vídeos iniciais, eu ficava 1 hora para gravar um vídeo que você ia editar era 5 minutos, porque era difícil. E eu segurava a mão e eu tremia, e eu errava, eu gaguejava e a voz não saía, era um negócio. Então eu tive que, mas daí também até que rapidamente, assim, até o final do ano, eu evoluí, ficou melhorzinho. Eu fico pensando que a primeira sensação é que tem que ser perfeito, como se fosse escrito, e sem uma linguagem humana, assim, é bem mais robótica, assim. Era robótico, eu nem pensava nisso. Mas eu acho que é um desafio, porque na realidade a gente fica preocupado, assim, como é que as pessoas vão entender o que eu estou falando, né? Como é que elas vão me ver? Então eu tenho que chegar e ser perfeito na forma de apresentar. Eu não pensava isso, e graças a Deus que eu não pensava, porque talvez se eu pensasse eu nunca teria começado. Se vocês vissem, realmente era sofrível. Mas, assim, eu falava mais ou menos como eu falo com os meus pacientes, né? Então, o médico por si, ele já tem esse ar meio professoral, meio que já dá uma bronquinha aqui, uma bronquinha ali, não coce o olho, um alerta, né? A gente já tem esse ímpeto dentro de nós. Então, é assim que eu comecei a falar. E aí, depois, eu fui percebendo realmente, fazendo os roteiros dos vídeos, que naturalmente aquilo ali já era uma coisa mais fácil para mim, a didática, a forma de explicar, sabe? E é isso que agrada tanto as pessoas. Eu falo de uma forma fácil, uma forma com raciocínio lógico para a pessoa entender, então
fluiu bem essa parte. A gente falou rapidamente sobre o assunto da lente. Você gosta de levar os pacientes a se acostumarem ao uso de uma lente? Sim. Lente contato? De contato, né? Sim, sim. É uma área que eu amo, assim, que eu trabalho desde o início da minha carreira. Inclusive, esse senhor que eu fui trabalhar na clínica, ele também gostava muito, então foi algo ali que a gente já juntou a fome com a vontade de comer, e eu comecei a trabalhar muito nisso. Por quê? Porque a lente de contato, ela é um recurso óptico que ela deixa com que as pessoas que não se sentem bem de óculos, que têm a sua autoimagem abalada com o uso dos óculos, que ficam inseguras, ou que de repente se sentem diferentes, não se sentem pertencentes naquele meio, por causa dos óculos, ela traz tudo isso de bandeja. Então tá aqui. Agora você é igual a todo mundo, você tem os seus olhos bonitos, seus olhos estão destacados, as mulheres podem se maquiar à vontade. Então o resultado, o impacto da lente na vida da pessoa é fantástico. Então é algo que eu gosto muito. Só que o que acontece? Isso antigamente era algo mais restrito, assim, até pelo custo, nessa época que eu comecei a trabalhar. E hoje em dia, de repente, pela internet, se popularizou demais a lente. Tem a venda em sites assim até por R$15, R$12. Então, todo mundo tem acesso à lente de contato. Mas quando eu comecei a trabalhar com esse trabalho educativo, eu percebi que a informação não acompanhou o crescimento da lente de contato, da disponibilidade da lente para a população. E as pessoas começaram a ter problemas, complicações, porque ela é um recurso óptico maravilhoso, mas ela depende da responsabilidade do usuário saber usar seguindo as regras. Porque você literalmente tem que aprender a manipular os teus olhos. Isso. E é uma coisa que a gente não cresceu para desenvolvendo, ou experimentando, ou olhando as pessoas fazerem. A gente literalmente começa a chegar e usar com a mão suja, manipulando o olho e esfregando os olhos para tentar ver se encaixa. Usa errado, dorme com uma lente não pode. Exatamente. Então, assim, por isso que a gente fala que a lente de contato, ela é um ato médico, ela tem que ser adaptada pelo médico oftalmologista. Em primeiro lugar, não são todas as pessoas que podem. A grande maioria pode usar, mas existem algumas contraindicações, como o olho seco, a pessoa que não tem boa superfície ocular, ou tem o pterígio, que é aquela pelezinha que vai crescendo. Então, tem algumas coisas que não combinam com o uso da lente. Esse é o primeiro ponto, a indicação. O segundo ponto é essa orientação do manuseio e as orientações básicas de como a pessoa se comportar com aquele uso. Por quê? Hoje a gente já sabe, através de diversos estudos publicados, quais são os comportamentos de risco que estão envolvidos nas infecções. As complicações mais desagradáveis e indesejáveis com as lentes de contato é a infecção, que pode ser muito grave, gravíssima, a ponto da pessoa perder a visão. Então, isso já foi mapeado. Quais são os hábitos inadequados que podem ser fator de risco para a infecção? Então, eu lá no meu canal do YouTube já comecei a minha playlist maior do canal das lentes de contato, com mais de 150 vídeos, e explicando e esclarecendo todas essas dúvidas e colocando os conceitos corretos dos hábitos e tal. Então, fui percebendo essa lacuna, assim. Hoje, quantos inscritos tem o canal? Tem 415 mil. E esse crescimento, claro que você, só numa playlist tem 150 vídeos, então tem muito conteúdo. Tem. Esse crescimento, ele se acelerou ou sempre foi um crescimento contínuo, assim? Ele teve alguns aceleramentos, assim, principalmente depois de 2019, em 2020 foi muito, porque em 2020 as visualizações do YouTube, de uma forma geral, elas aumentaram 40%. Então, realmente isso impactou bem positivamente ali para o meu canal. Começou a crescer mais, então eu comecei em 2017, mas um crescimento bem lento, tanto que eu lembro que no início de 2019 eu tinha 10 mil inscritos só. Nossa. E aí depois, assim... Eu acho que o grande boom foi mesmo 2020, 2021, e agora ele segue com um crescimento assim mais
digamos que mensal, assim, a gente já tem uma ideia, assim, mais ou menos do crescimento. Continua. E como é que foi o impacto, digamos, as pessoas começaram a te reconhecer pelo conteúdos na internet, no Instagram, Vou te chamar YouTube? na rua, ô, doutora Cláudia, deixa eu ir lá. Ó, tô botando a lente certa. Sim. Volta e meia acontece isso aqui em São Paulo, já aconteceu no aeroporto, às vezes acontece. Que legal. E assim, muito mas legal. gente querendo fazer consulta do mundo todo, coisa assim. Mas fico imaginando que a internet viabiliza isso. Sim, eu já atendi. Assim, a gente não tem muita. Assim, a minha área não dá para fazer muita consulta online. A gente não tem muito recurso para oferecer o resultado para a pessoa online. Mas já fiz consulta para pessoas do mundo inteiro. Pedindo uma. Porque daí o que a pessoa faz? Ela. Muitas vezes brasileiros, né, que moram fora, no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Tá com um problema, já fez alguns exames, já fez uma consulta, mas aí o que ela fala? Uma segunda opinião. Ela assiste o vídeo, né? Ela vê, é unânime isso. As pessoas assistem o vídeo e elas sempre falam a mesma coisa. Ai, você me passou tanta confiança. Então eu queria te perguntar isso, qual que é a sua opinião sobre isso? Tô no caminho certo? Ou às vezes a pessoa tá lá, já atendi pacientes assim que estavam com um problema, sabiam que tinha um problema, mas não sabiam qual subespecialidade da oftalmo, que estavam assim mal orientados. Então isso é muito bacana, né? E mesmo pouco a gente consegue contribuir. E esse lado, digamos, de comunicação entrou na tua vida e pelo jeito ficou direto, assim, ficou uma coisa que virou uma cachaça, assim, de chegar e ter que fazer o tempo todo. O que é? Virou um business? O que é o teu lado comunicador agora? Então, o meu lado comunicador, ele hoje é basicamente, eu faço a comunicação por uma contribuição social mesmo. O canal do YouTube e todo esse conteúdo, eu sinto essa necessidade de contribuição, de agregar na vida das pessoas, de fazer diferença. Sempre foi esse o meu intuito desde o início. Hoje, já com essa audiência grande, eu estou desenvolvendo alguns infoprodutos com esse intuito mesmo também de contribuir com os colegas, com os outros oftalmologistas, mesmo com os pacientes, com os usuários de lentes. Então, aí eu não tenho ainda um produto pronto, mas eles estão em caminho para desenvolver isso, para atingir mais gente, para que as pessoas tenham um método que possam executar melhor, né? Eu acho que o grande poder da internet é exatamente isso, né? De você chegar e conseguir impactar o mundo todo, né? Descobrir maneiras de fazer isso. Porque a gente fica sempre limitado com a presença física, né? Tipo, com um grupo de pessoas que você pode atingir, mas a internet, de certa forma, você consegue atingir milhões de pessoas. E aí parece que não tem mais limite, né? Sobre o poder do que a comunicação pode transformar, né? Sim, exatamente. E agora a minha nova meta é começar a gravar vídeos em inglês. Para que o canal criar um outro canal em inglês para que tenha um alcance mundial mesmo. Sim, aí ultrapassar as fronteiras. Ultrapassar toda e qualquer barreira de língua, de classe, de credo. Estás acostumada já a falar inglês, não? Olha, eu falo inglês, mas eu não tenho tanta fluência assim, mas eu tô para começar agora. Em breve eu já vou começar. Eu já tenho ideia de roteiro, como eu falaria, como eu começaria. Eu estava comentando isso porque eu estava vendo umas ferramentas de inteligência artificial que o pessoal está implementando agora, que está fazendo a tradução e ainda faz uma manipulação digital do teu rosto para a voz bater com o movimento do lado. Para olhos parecerás, né? Tipo assim, eu fico imaginando que loucura, né? Tipo, alguma coisa vai caminhar. Mas eu tive acesso a um aplicativo desses, mas não ficou perfeito. Até Imagina, a gente tentou. Não ficou perfeito. Mas é legal. Mas depois eu já vi uma moça que faz vídeos Imagina, vai dar para fazer em chinês daqui a pouco. Ela termina e fala assim, ó, subscribe. Aí eu pensei, eu vou falar assim, gostei. Vou falar esse subscribe no final. Subscribe. E, doutora Cláudia, como é o processo de monetizar esse trabalho? Porque, do ponto de vista de negócio, a vida do médico está condicionada à disponibilidade de tempo dele. E o médico é um ser humano como qualquer outro, que tem 24 horas disponíveis no dia e talvez metade disso úteis, né? Com bastante esforço. O grande desafio é você tá tendo um alcance enorme, mas talvez essa demanda esteja escapando por entre os dedos, porque você não consegue fazer tudo isso se catalisar e virar negócio. Sim. Você está lançando um livro, lançou, né? Talvez essa seja uma forma de monetizar
com ganho de escala, mas você já pensou nisso, assim? Tem estratégias de curso, algo que gere negócio para aproveitar a escala do teu alcance? Sim. Então, eu tenho um infoproduto bem bacana que eu pude aproveitar através desses vídeos, das gravações dos vídeos, que ficou uma coisa assim incrível. E a gente está prestes, até o final do ano a gente vai lançar isso. Já tenho 2 cursos que também estão nesse processo de edição e tudo mais. Não foram lançados ainda. Não foram lançados ainda. E qual que é a minha intenção nisso? Lógico que a gente pensa na segurança financeira e tudo mais, mas nesse ponto mesmo de ganhar dinheiro pela comunicação, ganhar dinheiro através da internet, é justamente por ter mais capital para atingir cada vez mais. Claro. Então é aquela história, crescer para contribuir cada vez mais. É interessante, hoje o investimento no canal vem do teu esforço de atendimento em consultório. E aí você canaliza. E agora o próprio negócio vai se alavancar, digamos assim. Vai se alavancar. O meu canal é monetizado, mas ainda não é um valor significativo. Melhor aí, assim. YouTube. Até teve um decréscimo ali nos últimos anos. Mas o conteúdo em inglês é uma estratégia boa, porque é o valor pago, né, pela visualização para o mercado, para outros mercados é muito maior do que no Brasil, né? Uhum. Ah, é? Ah, não sabia. Tem esse ganho também. Tem? Uhum. De acordo com o país que está sendo assistido, eles têm esse mapeamento? Porque o valor que o YouTube paga por view ou por interação depende do público que está sendo focado, né? Uhum. E lá você vai estar monetizando isso em dólar, né? Uhum. Então, as pessoas pagam mais para botar anúncio lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Isso. Então, na realidade, isso faz o vídeo ter mais valor lá do que aqui, né? Então, além de estar pagando mais, você vai estar recebendo em dólar. Então, vai ser muito mais rentável, né? Que bom. Tem essa possibilidade. Que bom. Porque o objetivo é esse mesmo, né? Alcançar o maior número de pessoas com outros, com infoprodutos e com fórmulas, com mecanismos, com métodos que as pessoas podem fazer em casa e tudo mais. Como é que caiu a ficha, assim, tipo assim, pô, eu tenho o maior canal hoje de oftalmologia, tipo assim, alguém chegou e falou para você, ou você chegou e disse assim, meu Deus, eu tô com uma coisa aqui que eu não imaginava atingir? Então, é que, assim, na verdade, como eu te falei, eu fui uma das pioneiras nisso. Uhum. Então, assim, quando eu comecei, eu acompanhava ali, comecei a verificar quem tinha e tal, e aí tinha um canal, que é até de colegas lá de São Paulo, mas que eles faziam 3 anos que eles não publicavam mais nada, acho que eles tinham feito alguma coisa, e era aquilo que tinha. Então, rapidamente, eu já fui o maior canal de oftalmologia. Mas é que, ao mesmo tempo, fabrica uma responsabilidade, assim, uma sensação, tipo assim, agora eu tenho que assumir um protagonismo que talvez eu não estava esperando ter que assumir. Não, eu acho que isso foi muito natural, assim, sabe? Esse respeito, esse acolhimento, tanto pela audiência, como pelos colegas, como pela toda a minha classe, foi natural. E isso aí foi surgindo e foi crescendo, mas, como você falou, com responsabilidade, com muita responsabilidade do que eu falo, do que tá postado lá, sempre com base científica, porque tem muito fake news na internet. Então, o médico, ele acaba que a gente tem o Conselho Federal de Medicina, as regras são muito rígidas. Então, a gente tem pouco recurso, digamos, de marketing e jogadas que se fazem por aí para ter mais views e alcance e seguidores. Muitas coisas a gente não pode fazer. Então, é uma coisa meio que orgânica, meio que natural e meio que... tudo isso foi surgindo, assim, naturalmente. E as pautas estão vindo da onde, assim? Tipo, tem muita gente fazendo demanda? Sim, nossa. Tem uma lista de pedidos. Isso, muitas perguntas e muitas... os assuntos realmente que eu busco mesmo... E eu acho que isso que faz o sucesso da sua audiência e de qualquer coisa que você faça é realmente você... escutar. Como que eu posso dizer? Aplicar o real conceito do marketing. Que o que é o marketing? É analisar os seus clientes e fazer ações que realmente possam contribuir para eles. E foi isso que eu percebi. Por exemplo, nessa questão das lentes de contato, existia uma grande lacuna no assunto. E aí eu comecei a fazer os vídeos e tal. Só que daí o que aconteceu? De repente, em 2021, teve uma moça, uma dentista muito bonita lá em Belo Horizonte, atuante na rede social, que teve uma infecção.
relacionada com as lentes de contato. Então, ela não sabia usar corretamente, ela tomava banho de piscina com a lente, ela dormia com a lente, tomava banho de chuveiro com a lente, não retirava, passava dias, enfim. Teve a infecção pelo protozoário acanthameba. A acanthameba é o agente infeccioso mais grave que pode atingir os nossos olhos. É uma ameba de vida livre, não sei se vocês viram, agora recentemente, no começo do ano, teve uma grande repercussão também por um americano, uma outra brasileira que teve, que é, assim, é o caos, porque é uma infecção extremamente dolorosa e acaba a visão, perde a visão. Então essa moça estava lá, com dor no olho, cega do olho, e ela foi para a internet com tudo, o vídeo viralizou. E aí ela falou, olha, eu tô aqui, eu tô cega, eu tô morrendo de dor. Ela ficava com um saco de gelo assim no olho. E eu usava lente e eu não sabia usar corretamente. Cadê os oftalmologistas desse Brasil que não foram enfáticos no risco que eu poderia estar correndo? E aí os meus mesmos seguidores compartilharam esses vídeos comigo. E aí eu falei, gente, realmente o assunto é sério, né? Essa infecção não é uma infecção que a gente vê assim toda hora, mas hoje em dia a gente vê, os estudos já mostram que está tendo uma progressão, está tendo um aumento de casos, e também quando acontece, a pessoa deixa de trabalhar, o tratamento é longo, é de 6 a 8 meses, 12 meses, depende, acaba com o transplante de córnea ou mesmo acaba com a perda do globo ocular. Então é muito grave. E aí, diante disso, eu falei, não, eu acho que esse assunto é um assunto muito forte, que precisa ter um apelo maior. E aí foi o início da campanha Setembro Safira, que surgiu em 2021 e que foi uma campanha realmente de conscientização sobre o correto uso das lentes de contato. Que as pessoas, o objetivo principal da campanha é demonstrar quais são esses hábitos de risco que a gente sabe, dormir com as lentes de contato, molhar as lentes de contato, não descartar no prazo adequado, não ter higiene adequada, não lavar as mãos, não usar o produto adequado. E aí, então, o objetivo da campanha é demonstrar os hábitos de risco e ensinar os hábitos corretos. Então, não é uma campanha apenas de conscientização, é uma campanha educativa. E aí, para vocês verem que isso aí caiu como uma luva. Foi abraçado por oftalmologistas do Brasil todo, pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, então é algo já que consolidado, e esse ano a gente já está na 3ª campanha. E isso impactou muito, assim, foi muito benéfico para as pessoas. Tem outro eixo, até acho que o teu livro fala sobre esse assunto, dos preconceitos que as pessoas têm, das pessoas que usam óculos para fazer correção visual, né? Uhum. É um tema que tem trabalhado, né? Sim, sim. Então, o que acontece? Daí também, diante disso, da necessidade de perceber as necessidades dos próprios seguidores e dos meus pacientes, nesse sentido, às vezes a pessoa tinha usuário de lente, às vezes tinha uma irritação com a lente, ele tem que ficar lá, sei lá, uma semana sem usar a lente, e aí ele tem que ir para o seu trabalho, ele tem que ir para a escola, Doutora do céu, me dá um atestado de uma semana, eu não posso sair de casa, meu Deus, eu morro de vergonha e tal. Por quê? Porque um óculos com grau baixo, né, tudo bem, tem pessoas até que usam óculos sem ter a necessidade, só para fazer um estilo. Mas um grau alto, 10 graus, 15 graus, realmente as lentes, apesar da tecnologia hoje já está muito melhor, mas deforma um pouco o rosto. E a pessoa se sente mal. Então eu via isso, essa situação, falava um pouco, tentava um pouco dar algumas palavras de conforto, de como a pessoa pode olhar melhor para essa situação, mas é pouco tempo numa consulta. Então aí veio mais percebi essa necessidade dos meus pacientes, do paciente oftalmológico em geral, dele se entender melhor, dele assumir, se aceitar o seu problema ocular, e que aquele problema ocular, mesmo ele tendo passado bullying na escola, mesmo ele tendo dificuldade de aceitação, falta de pertencimento do grupo com aquilo, insegurança, vergonha, mesmo assim ele era capaz de superar aquilo e ter uma vida plena, uma vida em que aquilo ali não fosse um obstáculo. E é essa a história do livro, Pelas Lentes do Coração. Então, é um livro maravilhoso, uma leitura, é um romance, uma história de jovens que se passa aqui em Florianópolis, e tem os 2 personagens principais, o Érico e a Lívia. O Érico, ele é um automíope, então ele tem 12 graus de miopia, é aquele óculos fundo de garrafa mesmo, que a gente chama, que o olho fica pequenininho
Sim. lá dentro, e o rosto aqui na lateral ele deforma, ele faz um degrau assim. E aí ele passa, né? E aí ele sofreu muito bullying desde a infância, quando entrou na escola, passava muita situação de vergonha, tanto que a capa do livro todo mundo está adorando, que é uma imagem de um óculos, uma lente quebrada e uma borboleta saindo. Aquilo foi uma passagem do livro, em que os colegas que praticavam bullying com ele derrubaram ele, bateram no rosto dele, o óculos caiu, foi lá e pisou. E essa história, eu já ouvi falar, mais de um paciente me contou uma história dessa. Esse livro sai quando? Esse livro ele vai ser o pré-lançamento dele agora no dia 21 de agosto, e o lançamento oficial aqui em Floripa, na livraria Curitiba, lá, Catarinense. E o lançamento oficial nas livrarias catarinense ali do Beira-Mar no dia 5 de setembro. Legal, legal. Então já vai estar disponível. Pelas redes sociais o pessoal consegue acompanhar tudo isso, onde vai estar para comprar. Isso, porque o que acontece? A gente vai fazer um pré-lançamento justamente para incentivar, sabe, os leitores, incentivar os meus seguidores que moram do Brasil todo, né, para a pessoa conseguir receber o livro em casa. A gente vai fazer uma bela promoção para incentivar mesmo essa leitura, e aí depois, então aí vão ser 2 semanas de grande promoção, e aí depois vem o lançamento. Sensacional. Mas é incrível, porque o que acontece? A pessoa, muitas vezes, o que eu percebo nos pacientes é que eles encontram certas dificuldades na sua vida, inclusive na vida profissional, nos relacionamentos também, o bullying e essa insegurança sofrida desde a infância, ela impacta muito nas relações, no relacionamento amoroso, nas amizades. E aí a pessoa está passando aquela batalha ali na vida dela, ela não sabe que é por causa do problema visual que ela teve. Então, o livro, ele vai, através de uma leitura leve, tranquila, ela vai lendo, ela vai se identificando com as passagens, e aquilo já é curativo. Então, ele foi prefaciado por uma grande psicóloga, super renomada, Vanice Cerqueira, e ela fala isso, que a simples leitura do livro já é terapêutica. Que bom ter um ganho extra, além de informar sobre o assunto, ajuda as pessoas que estão passando aí por esse desafio. Ah, com certeza. Enfim, o pessoal que acompanha, que vai assistir esse episódio, que queira se conectar com você, conhecer mais, você está presente no Instagram? Quais são os tuas arrobas? Então, minha rede social é doutora Cláudia Del Claro, DRA Cláudia Del Claro no Instagram. No canal do YouTube, doutora Cláudia Del Claro, oftalmologista. Também estou no LinkedIn, que é muito bacana para profissionais. Só Cláudia Del Claro. No Facebook, Cláudia Del Claro, oftalmologista. Legal, então o pessoal pode ir lá buscar, encontrar isso e se conectar contigo, tirar dúvidas. Sim, com certeza. Cuidar da saúde dos olhos, né? Eu acho que a gente deixa muito a desejar nesse lado, né? Porque a gente não tem conhecimento, né? É uma fonte que está faltando. Comece não coçando os olhos. Só se conseguir com o cotovelo, né? Já é um grande começo. É isso aí. Muito obrigado, então, doutora, pela presença, pela conversa. Eu que agradeço. Foi maravilhosa a entrevista. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é incrível. Muito bom, muito bom recebê-la aqui. Obrigado a você que acompanha mais este papo aqui no Jogando Pra Plateia, que se conectou com a gente. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso. A gente está não só aqui no YouTube, mas também tem um botão para se inscrever, né? Olha ali com o olho bem firme, foca ali o olho naquele negócio, aperta aquele botãozinho. Exatamente. Mas depois de se inscrever, fica 20 segundos descansando, olhando a 20 pés de distância, para poder relaxar a sua visão. Tá? Então inscreva-se e relaxe a visão. A gente também está no Instagram, está em outras redes sociais, então fica conectado aí com a gente. Agradecer aos nossos parceiros, ao Lead Santa Catarina, ao Davi Paz e Lima, agradecer ao Danco e também a doutora Rebeca Heinzen, que nos ajudam a manter esse projeto acontecendo. Muito obrigado e até o próximo episódio. Jogando Pra Plateia, gente. Obrigado, até mais. Tchau.